Oi, gente, meu nome é Lídia, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre se posicionar. O posicionamento do qual vamos falar hoje é o posicionamento diante das nossas próprias escolhas e diante da nossa própria vida. Não é aquele posicionamento que hoje em dia as redes sociais cobram, né, que a gente tenha diante de aspectos políticos ou qualquer outra coisa do tipo. Bom, quando eu falo de se posicionar, né, eu tô falando daquela autorresponsabilidade que a gente tem diante das nossas escolhas, né? No vídeo anterior a gente falou sobre lei da atração, e esse vídeo complementa um pouco o vídeo anterior, na medida em que, se eu não me responsabilizo pelas minhas escolhas, elas não acontecem, né? E volta naquela história de que, para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Como que eu vou conseguir atingir os meus objetivos se eu não me responsabilizo pelas minhas escolhas, né? Se eu não consigo me posicionar diante dessas escolhas. Para ilustrar um pouquinho do que eu tô falando, eu vou trazer um exemplo, né, que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu vou compartilhar com vocês esse exemplo para a partir daí a gente começar a entender melhor o que eu tô querendo dizer. Eu trabalhava numa loja de shopping há um tempo atrás, quando eu morava no Rio. E nessa loja eu tinha uma gerente, eu era vendedora, e a gente sempre tinha uma hora de almoço. Eu chegava, né, perto da minha gerente, toda vez que eu queria almoçar, era um direito meu, essa uma hora de almoço. Eu chegava pra ela e falava: fulana, são tantas horas, eu tô indo almoçar. São 10 para 1, eu tô indo almoçar. Então, 10 para as 2 eu tô aqui. Ponto. Ela falava ok, né? Eu saía, ia almoçar e voltava. Eu sempre fazia isso, eu sempre pontuava o horário que eu tava saindo, porque eu tinha uma hora, eu não tinha 1h10, eu também não tinha 50 minutos. Era uma forma de conferir ali, né, aquele direito. E que era bom pra mim e era bom pra ela. Isso foi acontecendo assim durante todo o período que eu trabalhei. E um dia a gente teve uma reunião, né? E uma das colegas vendedoras falou que a minha gerente era puxa-saco, porque ela sempre me deixava ir almoçar quando eu pedia e nunca deixavam elas, assim. Às vezes elas ficavam numa fila e eu sempre podia na primeira vez que eu pedia. E aí eu me questionei naquela hora sobre como eu estava me posicionando diante dessa gerente. A primeira pergunta que eu me fiz foi: em que momento eu pedi para ela para eu ir almoçar, né? Eu já sabia que eu tinha uma hora, né, de almoço. Eu já sabia que isso era um direito conferido a mim e eu simplesmente pontuava de qual horário até qual horário isso ia acontecer. Eu pensei nisso instantaneamente. E eu tava já terminando a faculdade de psicologia, eu tava para sair da loja, né? E eu resolvi compartilhar com as minhas colegas o que na verdade eu fazia, né? E a gerente, na hora que ela ouviu da colega, né, que eu sempre tinha o que eu queria e elas não, ela se questionou: não, eu nunca falei não pra você? E eu falei: não, você nunca falou não pra mim, mas na verdade você nunca falou não pra mim porque eu nunca te perguntei se eu podia ir almoçar. Eu sempre soube que eu podia ir almoçar, que era um direito meu, e eu nunca te pedi, né? E aí elas ficaram olhando pra mim assim com uma cara: como assim, né? O que acontece? A pergunta que as outras colegas faziam era: eu posso ir almoçar? Bom, diante de uma pergunta dessas, você tem duas opções de resposta: sim ou não. Então, você diminui 50% das chances de você poder fazer uma coisa que é um direito seu naquele momento. Porque, na verdade, você não está se posicionando. Você está pedindo autorização. Por que eu sempre ouvia a resposta que eu queria? Que era: tá bom. Né? Porque eu sempre dizia: são tantas horas, eu estou indo almoçar. Né? Eu não pedia autorização. Espero que tenha dado para entender essa diferença, assim. Na medida em que eu faço uma pergunta, né, aberta, né, que me dá a possibilidade do sim e a possibilidade do não, na verdade eu tô tirando de mim mesma 50% das chances de conseguir o objetivo que eu quero. E muitas vezes as pessoas ficam naquela ideia
de que ao invés de se posicionar diante das coisas que são direito delas, elas precisam se impor, né? Então, elas entram numa situação ali de hierarquia, porque quando eu digo, eu preciso me impor mais, ou, fulano não se impõe, a gente volta para aquela história da criança interior, né? A gente volta a manifestar aquela ideia de uma criança, né, que ela não decide a própria vida, ela precisa o tempo todo pedir autorização para outras pessoas. E essa criança, ela tá dentro de mim, ela tá dentro de você. A partir do momento que eu coloco esse tipo de pergunta pro mundo, é o mundo, né, as pessoas que estão à minha volta é que vão decidir minha vida. Se eu vou sair para almoçar ou não, se eu vou fazer uma coisa ou não. Então, quando eu sei o que eu quero, né, e quando eu sei o que é direito meu, eu não vou perguntar para as outras pessoas se eu posso ter aquilo que é um direito meu. Eu vou me posicionar diante daquele meu direito. É um direito da pessoa que me contratou saber de que horas até que horas eu vou almoçar. É bom para ela e é bom para mim que isso aconteça, né, dentro desse exemplo que eu dei. Mas eu não preciso perguntar todo dia para essa pessoa se eu posso ir fazer alguma coisa. Então, assim, é interessante que vocês observem como vocês estão se posicionando diante da sua própria vida. Se você está pedindo autorização para as pessoas o tempo todo, né? Ou se você está conseguindo se posicionar sem ter que fazer essas perguntas, né? Porque quando você não faz a pergunta, você se posiciona, o resultado é outro. E o outro extremo disso é justamente o que eu ouço muito o tempo todo, né? Até dando supervisão para outras psicólogas, eu consigo ver o quanto elas usam na terapia, né, no atendimento, essa história do paciente ter que se impor. Quando a pessoa pensa que ela precisa se impor, o que ela está dizendo é que ela precisa se sobrepor ao outro, né, exercendo ali uma função acima dentro de uma hierarquia que é criada dentro da cabeça dela, porque se a gente pensar lá na nossa infância, os nossos pais, eles tinham, né, com a gente essa hierarquia, e a gente via, né, enquanto criança, que a gente precisava respeitar porque precisava respeitar. Né, a gente era forçado, né, de alguma forma a obedecer aquelas regras. Então, o se impor, ele traz, até se você buscar, né, a definição do que é se impor no dicionário, você vai encontrar essa expressão do forçar, né, e tem essa questão da hierarquia também. Então, se eu penso que hoje em dia eu vivo num mundo em que eu não tô numa hierarquia com as outras pessoas, né, eu tô numa relação horizontal com essas outras pessoas, ninguém é melhor que ninguém, né? Essa história que a gente sempre fala. Faz sentido eu querer me impor? Ou faz mais sentido eu querer me posicionar? Se eu tô numa posição horizontal com as outras pessoas, faz sentido eu querer me impor? Ou faz mais sentido eu querer me posicionar? Né? Me posicionar no sentido de não ter essa hierarquia, né? Saber o que eu quero, saber onde eu quero chegar e saber o que eu preciso falar para conseguir atingir esse objetivo. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você tem mais se imposto ou se você consegue se posicionar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários também se você gostou ou alguma outra forma de feedback que você queira dar. E é isso, até o próximo vídeo.